YADPod. Olá a todos, o meu nome é Guilherme Alberto e sejam muito bem-vindos ao YADPod, o podcast que dá a voz ao YAD. Novamente, tenho aqui mais dois convidados comigo para um novo episódio e um deles, vocês já o conhecem, esteve no primeiro episódio, Carlos Rosa. Episódio 0. Exatamente, episódio 0, nosso primeiro de todos, mas é considerado o 0. Muito obrigado por estares aqui novamente, Carlos. E desta vez trazes uma convidada nova, Rita Múrias. E, como de costume, pergunto sempre, quem é Rita Múrias? Bom, olá, obrigada, Carlos, pelo convite. Eu sou designer, sou antiga aluna do IAD, estive cá de 89 a 92, mais ou menos. Sou designer gráfica, especializada na área editorial, e penso que hoje estou aqui para falar de letreiros, que é o que tenho vindo a trabalhar não, a colecionar desde 2014. Pois, exato, porque era esse mesmo o tema que eu ia apresentar, que chama-se Projetos Letreiros Galeria, certo? Sim, Projeto Letreiro Galeria. É projeto por enquanto, espero que deixe de ser de projeto e passe a ser museu, pelo menos é esse o objetivo que nós temos. Ótimo. E conta então um bocadinho do projeto, o que é que isto consiste, para quem está a ouvir perceber o que é que consiste então o Projeto Letreiro Galeria? Consiste que sou eu e o Paulo Barata, somos um casal, designers, e nós começámos a perceber que os letreiros da cidade de Lisboa estavam a começar a desaparecer. Aliás, nem começou assim, começámos a tirar fotografias às fachadas de Lisboa e foi tudo um processo muito rápido. Quando começámos a perceber que os letreiros da cidade estavam a desaparecer, fizemos uma investigação, começámos a tentar perceber e investigámos na internet e descobrimos o Museu de Berlim, o Museu de Varsóvia, que tinham exatamente o objetivo de resgatar os letreiros para fazer um museu. E isto fez-nos logo automaticamente um clique. Eu tinha trabalhado 18 anos num ateliê de design gráfico e estava naquela fase que às vezes as pessoas passam, e eu estava a passar por ela, de envolver a comunidade de alguma forma, queria participar na comunidade de alguma forma, e sendo designer isto fez logo um clique na cabeça para resgatar os letreiros e começar a colecioná-los. No início era assim uma coisa mais nerd, em termos da letra. Aliás, até havia uns que eu achava que eram horríveis, mas depois começámos a perceber que o horrível, que não é horrível, o tosco, o não muito bem feito faz parte do design de muitos letreiros, e então às vezes até eram esses os que nós queríamos resgatar. Ou seja, começámos a resgatar os letreiros com o objetivo de fazer um museu. Muito bem. Isso. Muito bem. Acho eu que é isso. Bem. Então, e Carlos, trazes aí umas questõezinhas aqui para a Rita. O que é que trazes para nós? Escrevi aqui umas keywords e a minha ideia é deixar a conversa fluir e pegar exatamente nisso que acabaste de dizer, do aspecto rough, não é? Uhum. Portanto, aquela do ponto de vista visual, para não falar no material, mas quando olhamos para o letreiro, aquele aspecto usado, não é? Portanto, a alma do letreiro e a alma da letra, e era nisto que eu queria pegar. Portanto, esta questão das características visuais, o facto de estares a recolher estes letreiros, portanto, estás a recolhê-los porque eles estão gradualmente a ser desativados, não é? Tu não achas que a cidade está a perder a sua... A identidade está, mas se nós não os resgatarmos, eles vão para o Adivinhaste lixo. que eu te ia perguntar? Sim, porque é uma coisa que nós sentimos e temos pena. Por exemplo, lá o letreiro da Cervejaria Solmar, que é um edifício que é classificado, e nós nem sequer tentamos tirar o letreiro de lá, precisamente por isso, porque se aquele letreiro sai dali, a rua das Portas de Santo Antão é a cervejaria ao lado do Coliseu, perde ali uma característica enorme. Mas se nós não resgatássemos os letreiros, a maior parte, nós temos cerca de 300, esta memória coletiva tinha desaparecido. 300 letreiros.
Mais ou menos, sim. Que estão arrumados, penso eu, na tua garagem, na tua despensa. Sim. Estão num armazém emprestado. Tivemos a sorte de ter um armazém com cerca de 2.000 e tal metros quadrados, onde estão lá os letreiros. Mas voltando atrás à pergunta que falaste sobre o design dos letreiros e as letras, etc. E a identidade da cidade. Houve, no início, aliás, na história dos letreiros, depois temos vindo a investigar isto, a investigar a questão da evolução dos letreiros em Lisboa, que começou por fachadas pintadas, depois letras em metal, havia muitas portas corta-vento dentro dos armazéns, as lâmpadas incandescentes e depois mais tarde o neon e agora o LED. Toda esta evolução faz parte da nossa identidade e conseguimos identificar a cidade através dos letreiros, identificar fotografias através dos seus letreiros. E isto para dizer que durante o Estado Novo, em que os arquitetos eram eles que faziam a remodelação da fachada comercial, e eles trabalhavam loja internamente, como no exterior, que eles também desenhavam os letreiros. Esses letreiros eram extremamente bem feitos. O desenho da letra era extremamente bem feito. Apareceu depois a Mecanorma, a letra 7, enfim, e passou a ser muitos desenhadores das casas de letreiros, fabricantes de letreiros, começaram a adaptar com essas letras de calque, fazer o design dos letreiros. A maior parte dos letreiros que nós temos são através de letras da Mecanorma e letra 7. E o espaçamento entre a letra, isto falando aqui um bocadinho mais nerd, não é? Entre design, o espaçamento entre as letras nem sempre é bem feito, e há uma história engraçada que nós tirámos uma vez um letreiro que era o Pardieiro num restaurante da Graça, e já não sei com quem é que eu estava a falar, e alguém disse, eu sei qual é, aquele que a distância entre o P e o A não está bem feito, e eu, é esse mesmo. Mas era designer essa pessoa? Sim, era. sim, claro. É porque realmente o P parece P Ardieiro. Sim, é o chamado bad kerning, não é? O bad kerning. Pois, quer dizer, tu acabas por te fazer aqui uma, não vou dizer uma evolução, porque não sei se é uma evolução, mas passas de um contexto editorial do livro, não é? Portanto, da tua atividade ou profissão enquanto designer gráfica na área do editorial, e de repente o tamanho de tipo de letra que estás a trabalhar deixa de ser o corpo 10, o corpo 12, o corpo 6, o corpo 7. Passa para metros. Passa para metros, né? Portanto, trabalhas com letras de tamanho de janelas, de tamanho de fachadas. Ou seja, a pergunta que te faço é: como é que fazes? Como é que isto aconteceu? Há um dia que estás a fazer uma capa de um livro e de repente, se calhar se fossem letras maiores tinha muito mais graça. Por acaso aconteceu que estava a trabalhar no ateliê do Henrique Ayat e estava a fazer uma proposta para uma maquete de um livro sobre Lisboa, e na maior parte das vezes os clientes nem sempre nos dão os materiais e nós fazemos omeletes sem ovos. Sim, faz parte. Isto estava outro podcast. Estava outro episódio. E eu tenho pano para mangas para falar sobre isso. Então já lá vamos. E pronto, e isto até é um bom exemplo, que tive que arranjar conteúdos, e um dos conteúdos que eu arranjei foi os letreiros de Lisboa. E isto ficou aqui no meu cérebro, ficou completamente gravado. E depois, quando saí do ateliê, não foi imediato, comecei a querer fazer outras coisas, e foi a partir daí que comecei a tirar fotografia. Foi tudo muito rápido depois. Estavas a falar de... Perdi-me. E entretanto, a propósito do que estavas a falar, como é que saiu do livro para aqui? Para a fachada, ficou assim. Por aqui, pronto. Mas o que é muito interessante, a questão dos pontos e os caracteres e a escala pequenina. É muitíssimo interessante ver um letreiro na fachada e depois a mudança da escala para o chão. Quando ele desce, principalmente o do Ritz, se nós estivermos no Marquês de Pombal e olharmos para o Ritz, ele tem 10 centímetros. Se fizermos assim, ele tem 10 centímetros. E quando ele estava a descer, de 40 metros de altura, de 10 andares, acho que é isso que o Ritz tem, é a escala que ele começa a ter quando começa a descer. Então, com 10 incrível. Aumenta o vai tamanho. Vai aumentando, incorporando, parece que estamos ali a aumentar o... mas nos cantos, tem que se aumentar as letras nos cantos. Proporcionalmente. Exatamente. Então, e agora uma questão que é... Quer dizer, eu tenho acompanhado o teu trabalho, tenho
conseguido ir a algumas exposições, com muita insistência tua, é verdade, tenho conseguido ir. A pergunta que te faço que é uma curiosidade que eu tenho, quando nós olhamos para as outras cidades, os tipos de letra são semelhantes? Ou seja, há portanto, falaste da Mecanorma, falaste na letra 7, quer dizer, coisas antigas que eu também me lembro. E será que isso era prática comum também nas outras? Não era? Não, acho que não. Acho que Espanha e Portugal têm muitas semelhanças em termos de design de letra. Agora estava-me a me lembrar de repente que há um Instagrammer que tem uma página que é só com letra Jackson. E ele só tira fotografias de três letras Jackson. Bom, isto voltando atrás. É muito vernacular, cada cidade tem a sua identidade e vamos a Berlim ou vamos a Polónia ou vamos a outro país e cada cidade tem uma identidade própria. Lisboa tem esta característica de haver aqui uma miscelânea enorme entre o desenho manuscrito e as letras depois da Mecanorma. E também havia manuais de letra antigos, dos anos 40. Por exemplo, nós temos um letreiro da Sapataria Hélio, que estava na Brilha Rio, que tu foste ver. Que até te lembras? Fui a única que fui, provavelmente. Sim. E porque não é verdade, porque nessa eu e o Paulo estivemos lá de sexta a domingo sempre, durante 6 meses. Portanto, acompanhámos muita gente. E essa letra é uma letra baseada num estilo do século XIX que estava registada no manual de letra, e quem fez a loja da Sapataria Hélio na Rua do Carmo, que foi o Conceição Silva, o arquiteto, baseou-se nessa letra. Já me perdi. Não tem mal. Uma pergunta relativamente à personalidade. O que é que podes dizer a quem não é das áreas criativas? Porque nós acreditamos que este podcast vai ter assim um alcance estratosférico. Exato. O que é que podes dizer sobre personalidade da letra? Ou seja, para nós designers, ou para quem opera nestas áreas da economia criativa, designers, arquitetos, pintores, escultores, um tipo de letra é muito mais do que uma forma que compõe palavras e frases, não é? Portanto, o que é que podes dizer um bocadinho sobre essa questão? Eu acho que isso é um bocado subjetivo, porque tenho vindo a perceber que isso tem a ver com a nossa memória gráfica, com a nossa cultura de bairro, os sítios onde nós frequentamos, porque eu tenho, por exemplo, memória das tabletas de vidro com a folha dourada de uma data de drogarias e de não sei para onde é que andava com os meus pais, mas eu tenho essa memória. Portanto, eu acho que nós temos uma interpretação sobre aquilo que cada letra nos diz. Tanto que nós, professores aqui no IAD, às vezes percebemos que os miúdos, os alunos, alguns deles não têm qualquer noção do que é uma personalidade de uma letra. Ou seja, às vezes num logotipo eles usam letra script ou manuscrita, que não tem nada a ver. Portanto, isso tem muito a ver com a cultura das pessoas, daquilo que elas interpretam segundo a sua cultura de vivência sobre a personalidade de uma letra. Então, as vivências digitais que estamos sujeitos hoje em dia podem retirar essa relação com a letra, essa relação com a forma, ou essa ausência de personalidade? Eu acho que há muito pouco convívio com o material impresso, que faz com que haja muita pouca cultura visual da letra, do que é o objeto. Por exemplo, um jornal, o que é uma letra para um título, ou a letra para o texto, para um livro. Acho que há muito pouca cultura visual relativamente à letra. Achas que o impresso, é mais fácil, o formato impresso... Acho que é mais fácil perceber as hierarquias visuais no formato impresso do que, por exemplo, no formato digital. Okay. Na minha opinião, que sou old fashion. Não és nada. Do papel. Ainda sou do tempo do papel. Eu ontem estava com os alunos na aula e eles, eu não sei o quê, estamos a ver se arranjamos um artigo no Expresso. E eu,
vão ao quiosque e compram o jornal. Ainda por cima é trabalho de grupo, dividem entre todos. Mas o jornal é 4 euros. Pronto, compram e recorta. Sim, recorta com a tesoura, recorta o jornal. Sim. Pois de facto, eu não queria falar no teu doutoramento por 2 razões. Para já não quero transformar isto numa coisa muito académica. Sim. Eu acho que é uma conversa. Eu sei que tens aí uma memória triste com o teu doutoramento porque perdeste uma série de informação. Façam backups, que eu não fiz backups. Moral deste episódio, façam backups. Exatamente. Sempre muito importante. Mas queria-te perguntar, porque de facto voltando um bocadinho atrás, passaste do livro para a fachada, não é? Portanto, é aqui uma coisa nova que eu acho que é gira de se dizer, e de repente começas a recolher em formato colecionador, não é? Tudo quanto é letreiros que estão disponíveis para ser desativados, e de repente isto pode dar origem a pode e vai dar origem a uma tese de doutoramento. Sim. Tivemos a necessidade de ter um complemento académico face à grande coleção que nós tivemos de letreiros, ou seja, quando olhamos para a nossa coleção, a primeira ideia é uma questão estética, não vem logo à cabeça o sumo que toda esta coleção tem. E então, quando percebemos, na exposição que fizemos, a primeira em 2016, que fizemos com o MUD, a Cidade Gráfica, tivemos acesso aos arquivos e vimos o mundo que existe no Arquivo de Lisboa relativamente aos pedidos de licenciamento do letreiro. E achámos que isso dá mais sumo, dá mais complemento, dá mais bagagem ao facto desta coleção estar associada a uma investigação. E temos vindo a descobrir histórias burocráticas super divertidas. Tivemos até nesta exposição uma história de um senhor que era o Senhor Jesus, que tinha uma adega e ele queria pedir para colocar uma tableta na adega que se chamava Adega Bar Jesus, isto nos anos 30, já após a censura, e havia também censura ortográfica. Bom, o que é que aconteceu? Aconteceu que foi reprovada por 2 razões. Uma, não se podia usar palavras estrangeiras, e ele estava a usar a palavra bar. Exatamente. Portanto, teve que usar adega em vez de bar, e adega ou taverna, já não sei. E depois ele tinha o nome Jesus, e isso era uma ofensa para as questões religiosas. Coitado. Então o desgraçado Senhor Jesus não teve... Portanto, há várias coisas na parte burocrática, porque havia tanta burocracia, isto passava por tanto departamento, questões morais que nada tinha a ver com técnicas da colocação do letreiro na fachada. Nem normas de segurança, provavelmente, sim, não é? Não, isso também tinha, havia várias coisas, mas as questões morais eram muito importantes nesta altura, e isso é o que divirto-me imenso no arquivo. Baixinho, é muito giro. Sim. Quer dizer, nós caminhamos para uma quantidade de cidades todas iguais, não é? Com billboards em LED, redondos, a acompanhar fachadas de edifícios e os toldos pretos, as letras brancas. Exatamente. Aconteceu uma coisa muito gira, já contei esta história uma vez, que eu estava, isto a propósito da globalização, que eu estava em Berlim, não percebo nada de alemão, desorientei-me montes de vezes nas ruas, não tinha o telemóvel, enfim, um bocado desorientada. E perdi-me lá, e os alemães não dão, ou pelo menos tive azar que as pessoas a quem eu perguntei as direções e os sítios não me diziam bem as direções. Às tantas, eu estava a caminhar para um sítio e vi assim, Zara, em grande, e eu, estou no sítio certo. É ali. Pronto. E isso para mim foi uma constatação muito triste, na verdade, embora tenha ficado contente, foi que realmente é um ponto de referência. Era uma linguagem que eu entendia, era uma marca que eu conhecia. Ainda era aquela Zara grotesca ou era já aquela toda encavalitada com serifas? Não, esta terrível não, era a outra, com o espaçamento certinho. Exatamente, sim. Como o outro letreiro que era o pardieiro. O pardieiro, exatamente. Mas temos outro letreiro que tirámos no outro dia em Benfica, que é muito engraçado, que
que é Carvalhos. É muito bonito, o letreiro é manuscrito e muitos destes letreiros são baseados na assinatura do fundador, os cabeleireiros, e tudo o que tem apelido é a assinatura e normalmente são nomes de homem. E o que é que aconteceu a este letreiro? Ele deve ter sido desenhado inicialmente bem, Carvalhos, manuscrito, mas por cima da fachada o objetivo é que ele ocupasse a largura. Só que por cima da fachada tem uma varanda. Então, o C, o L e o H estão assim inclinados. Mas é que não é um manuscrito assim, é um manuscrito depois está achatado na parte de cima para ocupar por baixo da varanda. Portanto, não são só os estudantes que fazem de formação de tipografia. Há vários truques. O objetivo era mesmo, porque se ele tivesse que ficar bem por baixo da varanda, ficava muito pequenino e não devia ser esse o que eles queriam fazer. Ou seja, o grande projeto é o museu. É. Agora, ou melhor, o grande objetivo é o museu. Fazer museu é uma palavra complicada, que sempre que falamos museu com quem vamos falar pedir ajuda, câmaras e por aí fora, as pessoas ficam um bocado aflitas, porque tem muitos custos, tem projeto de museologia, nós não somos museólogos, portanto há aqui uma série de requisitos que não os temos. No entanto, agora dizemos armazém expositivo é a mesma coisa. Mas só mudámos o nome. A criatividade dos designers é fantástica. Sim, mas também estamos a falar de letreiros, portanto são coisas enormes. Exato. Certo? Portanto é preciso ter um espaço muito grande para conseguir ocupar. Exato, tem aqui uma série de condicionantes que limitam um pouco a coisa. Mas pronto, estamos agora aqui com uma possível hipótese. Vamos ver. Isso era espetacular. Era tão espetacular. E eu prometo que vou à inauguração. Ok, boa. E vão ter que acabar por fazer uma certa seleção, ou todos aqueles que vocês estão a recolher vão expor? Não vai, acho que não vai dar para ter todos. Depende nós já fizemos 5 exposições e em todas as exposições que fazemos sempre diferente. Fazem uma coisa mais temática, não é? Escolhem... Sempre, exato. E o do Mood, a exposição que fizemos com o Mood foi mais nerd, era um museu de design, então fizemos a organização através de tipos de letra, enfim, tipologias, figuras, e correu muito bem. E pronto, e por aí fora depois fomos, esta última fizemos a do Brilha Rio, fizemos com áreas comerciais, dividimos por cabeleireiros, sapatarias, vestuário, restaurantes, oculistas, hotéis, etc. E que também dá para organizar assim. E fizeram num parque de estacionamento. Fizemos num parque de estacionamento e ficou muito bem. Ficou espetacular, de facto. E em todas as exposições temos tido a sorte que são todas como cenas, portanto não pagamos nada. Quer dizer, acabamos depois por gastar em restauro, etc. Mas temos esse apoio que temos tido essa sorte. A última que fizemos já foi com uma componente mais académica, já usámos muito a investigação de doutoramento, os pregões gráficos que havia muito escritos nos edifícios, enfim, pronto, todos têm. Agora, neste espaço, se conseguirmos, estou aqui para aqui a deitar foguetes e a contar com a galinha. Desculpa, eu estou a desenhar ao mesmo tempo. Não, eu estava aqui a tentar não dizer um palavrão. Pronto. Não digas. Não disse. Porque isto vai ser ouvido por muita gente. À frente dos bois, é isso. Exato. Não sei ainda, vamos ver. Mas estamos a lutar sempre. Se não for este, há de ser outro. Olha, não sei como é que estamos de tempo, mas estamos aqui a chegar aqui à reta final. Estamos a chegar à reta final, não é? Exato. Portanto, não sei se vocês querem dar umas últimas palavrinhas aqui sobre este tema. Portanto, quer dizer, eu posso dizer que o design gráfico, não é? esta dimensão da forma, da letra, do pictograma, ou seja, tudo quanto é este tipo de linguagem universal, não é? Porque um A é um A em todo lado, tem uma fonética diferente, mas é igual em todo lado, ou significa o mesmo em todo lado. O trabalho que estás a fazer, de facto, fascina-me, porque os designers gráficos usam as letras para fazer livros e para fazer todo o tipo de formato de comunicação, e tu estás a fazer o contrário, ou seja, tu estás a retirar as letras, porque elas estão, mais uma vez, repito, estão a ser desativadas, mas estás a retirá-las. Aquelas letras, de certa forma, morreram, não é? E tu estás a tentar dar uma segunda vida às letras. E eu acho que isto é novas vidas, genial. Novas cenografias, sim, e é muito interessante.
Com vantagem de que as letras têm metros e metros de altura de largura, não é? Portanto, são... Houve uma história engraçada que aconteceu, falando rapidamente, na exposição Brilha Rio, como era uma área, eram cerca de 800 e tal metros quadrados, e entraram lá uma mãe com um carrinho de bebê e uma amiga. E elas entraram na exposição, conversaram. Elas atravessaram a exposição inteira. Eu acho que elas não devem ter olhado para um único letreiro. Mas o que aconteceu aqui que eu achei que foi muito bonito, que foi, elas tiveram a sensação de estar na rua. Sim. Portanto, aquilo que nós, a propósito da segunda via, a segunda via dos letreiros, nós criamos de facto ambientes cenográficos de forma que as pessoas sintam que estão a conviver novamente com esses letreiros. E o que é ótimo para os jovens que não viveram esta época, esta iluminação gráfica, eles têm a oportunidade de as viver e de reter isso na memória, falsa, por um lado, porque não estão na rua, mas pelo menos elas têm essa sensação. É a máquina do tempo. Houve só... Eu depois não me calo, eu agora seguir vou-me calar. Não, a gente faz... Temos o dia todo. Houve outra rapariga, uma chinesa, que foi lá à exposição e havia uma... isto são 2 histórias com ela. Havia lá uma tableta que dizia venda e reparação de canetas, porque as canetas nos anos 30, ter uma Parker era um luxo e as canetas mandavam-se reparar. E isto a propósito das palavras, ou seja, não são só os letreiros, mas são os significados do que é que estas palavras representam. E eu estava a traduzir o que é, porque ela estava cá a aprender português, e eu traduzi-lhe o que é que aquilo significava. E ela disse, canetas, eu não uso canetas, iPad pen. Eu aqui a falar que antigamente... Mas ela também disse outra coisa, que foi, ela nunca tinha realizado que os letreiros eram tão importantes na vida dela, e ela era de Xangai, só deu conta das saudades que ela teve das ruas da terra dela a partir do momento que entrou naquela exposição, que eu achei isto muito bonito. Espetacular. Incrível. Muito bem. Olha, fiz um desenho teu. Olha que lindo, vês? Foste gentil no meu nariz, sim. É um bocadinho maior. Incrível. Eu depois envio-te. Olha, Rita, muito obrigado. Muito Foi espetacular. pelo convite, sim. Foi espetacular. Pronto, fazemos isto mais curtinho, mas Sim, tínhamos aqui pano para mangas. Sim, exato. Mas Ou pronto. letras para texto. Exato. Ou para a parede. Ou para a parede, exatamente. Exato. Mas eu acho que a mensagem foi passada, e desejo tudo bom para o projeto. Obrigada. E que realmente passe para museu ou para armazém ou para o que é que seja. Mas Positivo, desde que as pessoas consigam então ver esse trabalho todo que está a ser feito. Pronto, então da nossa parte é tudo. Não se esqueçam, mantenham-se criativos, e se o IAD pode, vocês também. Até à próxima. O IAD pode.